Textor aproveitou ontem a apresentação do Adrielson e do Vitinho para falar sobre o tema e se defendeu e falou sobre a situação como um todo. Dá uma olhada. Well, let's start with a definition of financial fair play. That is not a word that people should be throwing around without maintaining consistency with that phrase around the rest of the globe. Because it sounds like such an obvious thing, financial fair play. Everybody would want fair play. The term financial fair play is a fraud. It says that teams can only spend 75% of their revenues on player salaries. And it's a rule in Europe that is designed to allow the big teams with the global brands, the Liverpools, the Manchester Uniteds, they just get to spend more money. It's not fair at all. In England, you have small clubs that are owned by mega billionaires. They have plenty of money, but they're not allowed to spend it. Only the big clubs with the big global revenues are allowed to spend it. So it's not about financial sustainability or the health of a club. It's an unfair practice with a brand that calls it financial fair play, and it's designed to allow the hegemony, the dominant clubs, to always be dominant. So when people say, well, he spent much more money, Eagle, we spent much more money than Flamengo, than Palmeiras, of course we did, because we had to build a roster from nothing. They have mature teams that have been built up over many years. They have mature academies where players like Endrick are just growing up out of the garden. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him, the gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. We started this whole thing. Botafogo, Santos, we are the glorious. So we're here and we're not going anywhere. Não, o Textor está dando uma versão, uma opinião dele sobre o que é fair play financeiro. É muito mais que isso, não é só limitar 75% dos custos, né? Ele está falando que o Botafogo, talvez a holding dele cumpra na França, na Inglaterra, onde ele tem times. No Brasil não existe nenhum tipo de lei, não tem nenhum tipo de A lei do Brasil é que a SAF é liberada. Então, no Brasil não existe. Se ele quiser gastar 200% a mais, 500%, não tem nenhum tipo de regra aqui. Então, só para esclarecer isso. Eu só entendo que o Textor precisa ter um pouco mais de habilidade política. Por que eu estou falando sobre isso? Ele cita o Vasco, cita o Pedrinho, com quem ele estou começando a conversar, e aí fala sobre o contrato do Vasco. Entendo que seria muito mais interessante, do ponto de vista político, o Textor tem que ter a percepção de que no Brasil ele precisa construir pontes. Ele é o estrangeiro. E muitas vezes a fala dele soa como a fala do colonizador querendo explicar para os outros como deve ser feito. Então, por exemplo, se ele vai citar a história do Vasco, antes conversa com o Pedrinho
e o Pedrinho soltou uma nota, inclusive, dizendo que não foi a reunião, quem foi a reunião foi o CEO do Vasco, e o Pedrinho é uma pessoa do diálogo, liga para o Pedrinho, conversa com o Pedrinho e fala, pô, eu vou dar uma entrevista e certamente vão me perguntar sobre essa questão. Está faltando, penso eu, ao Textor, a capacidade de ser um pouco mais articulado politicamente. Nós estamos vendo aí a nota do Pedrinho, onde ele informa, inclusive na nota, que quem esteve presente na reunião foi o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu. Está na hora do Textor entender que ele precisa construir pontes com os outros clubes. Ele revela também o incômodo por não ter sido chamado para uma reunião onde discutiu-se sobre SAF. Ok, mas precisa construir pontes. Não vai chegar. O Botafogo tem hoje um time competitivo, com possibilidade de ganhar as competições das quais está participando, mas se ele não construir pontes, ele vai ficar parecendo sempre, para os olhos de quem não é botafoguense, evidentemente, o botafoguense tem, em relação ao Textor, um outro olhar por tudo que ele está fazendo o Botafogo, pelos espaços que ele está fazendo o Botafogo voltar a ocupar, de acordo com a história grandiosa do Botafogo, mas precisa construir pontes, porque se não construir pontes, ele vai ficar sempre isolado. E eu vou para o intervalo com a seguinte reflexão. Essa é uma questão complexa, que não é bem versus mal, 8 ou 80. Porque o ponto levantado pelo Textor é bem importante. Quando ele diz, poxa, então, pegar um exemplo aqui, o Crystal Palace nunca vai ser um bilionário que quiser pegar o Palace, apaixonado pelo Palace, e falar, eu quero ser campeão inglês, quero colocar um dinheiro, ele não pode, isso não soa injusto, só o Manchester, os clubes que têm grandes receitas vão poder continuar gastando fortunas, esse cenário então nunca vai mudar por causa do que as pessoas estão chamando de fair play financeiro. Eu acho que é um ponto importante, mas também é preciso entender a origem de como nasceu essa discussão. Ela nasce no momento em que bilionários russos começam a lavar dinheiro no futebol. Galera, essa história ainda vai render bastante. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. Agradeço a todos pela companhia e até o próximo vídeo aqui no canal Esporte Romário FC.